Olá pessoal, vamos falar aqui de um artigo científico. O nome do artigo é Ditado Digital, um jogo para o auxílio da escrita no ensino fundamental, que tem autoria de 3 cientistas que são estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. São eles a Fernanda Nunes Deitos, Márcia Rafler Slabão Franco e André Pérez. Esse artigo ele está organizado em várias sessões e na qual a gente vai discutir aqui rapidamente o resumo de todas essas sessões. O artigo começa logo em sua segunda sessão, apresentando a prática do ditado. A prática de como o ditado como é que ele está organizado hoje no processo de aprendizagem do ensino fundamental. Essa prática tradicional em que o professor transmite e o aluno reescreve ou escreve a palavra como ela tem que ser. Na seção 3, o artigo já aborda o erro da concepção da escrita. O artigo traz que o processo de construção ele passa pelo erro também. E ele cita vários cientistas, vários escritores, várias autoridades na área da educação, em que traz esse erro como sendo muitas vezes um bloqueio no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Na seção 4, ele já começa a inserir os aspectos tecnológicos, onde ele traz o que o artigo chama de jogos sérios digitais. Essa parte dos jogos sérios, o artigo trata de que existe já no mercado, a serviço de toda a comunidade, a serviço das escolas, alguns jogos educativos que permitem um processo de aprendizagem muito mais dinâmico, muito mais construtivista, que podem auxiliar. Então, o fruto desse artigo é justamente a história do ditado digital. Então, associando a estratégia mais antiga, vamos dizer assim, do processo legítimo, do processo originário do que era o ditado, na seção 6, ele já traz o jogo digital como sendo do ditado digital. Eles pegaram o zoológico como sendo um cenário para a construção desse jogo e com a construção, com a participação de vários professores, eles construíram quais são os animais que iam ser as palavras a serem escritas pelos alunos. Então você veja que tem a presença física do zoológico, que é um ambiente que as crianças gostam muito, e também a presença dos animais para a escrita das palavras, fazendo com que exista uma relação direta das crianças do ensino fundamental para com o cenário. Então, nessa seção 6 também ele cita qual é o software. O software foi o Twine, de 2018, que é um software gratuito, que esse software também existe para criação de histórias. Também é um software utilizado para formação de histórias que vai auxiliar o ensino fundamental das crianças. Bom, entrando mais diretamente na concepção do ditado digital, a partir do momento desse cenário montado do zoológico, dos animais escolhidos com a participação dos professores e das crianças também inseridas, é que começou o processo de construção. O artigo mostra que esse processo foi muito rico e ele trata com muito mais ênfase também dois aspectos. Primeiro, o aspecto tecnológico, porque as crianças interagem com mais propriedade, com mais rapidez. E o segundo aspecto que o artigo traz bem é a história do erro, que dentro da construção da educação o erro também faz parte. Mas o artigo mostra que com o ditado digital, o erro ele torna-se uma ferramenta de aprendizagem. Isso ele enfoca com muito mais força. Então é nesse momento que quando a criança erra ao escrever, ela interage com muito mais tranquilidade, com muita mais facilidade para que o processo de construção seja corrigido e que por consequente ela venha com muito mais firmeza adquirir a certeza da escrita daquela palavra. Por isso, o artigo traz essa construção da importância do ditado também no processo das crianças. Bom, esse trabalho, ele faz parte da disciplina de introdução a ambientes virtuais de aprendizagem
da Universidade Federal Rural de Pernambuco, sobre a coordenação do professor Rafael Melo, e o meu grupo é composto de 4 pessoas, por mim, o Edson Galindo, por Altair Francisco, por Andrew Pablo, por Lucas Ramon. Então, esse é o nosso recado do nosso trabalho da Universidade Federal Rural de Pernambuco.